Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, episódio de número 252. O segredo está nos pequenos passos. Essa frase trazida pelo prof. Alan Vinícius é uma frase que vai lhe ajudar a entender as bases da constância no processo de vida. E lógico que no processo de vida está inserida a jornada da aprovação. Então, você entender e enxergar como dar os passos adequados vai fazer com que você consiga chegar nessa jornada até o fim. Mas antes de adentrarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. Episódio especialíssimo. Vamos nessa. Olha só. Quando nós falamos em consistência, ou quando nós falamos em constância, isso está intrinsecamente atrelado a você efetuar uma soma de ações, e essa soma de ações ela precisa ter uma palavrinha, e essa palavrinha é frequência. Quando eu falo em frequência, você precisa fazer de forma repetida determinada ação. E é exatamente assim que acontece no mundo dos concursos públicos. Quando você pensa no cenário estudantil, de nada adianta você estudar em um domingo por 7 horas consecutivas se você passar o resto da semana sem estudar nada. Não adianta ainda você ficar num tempo mais acentuado de estudo se você, de repente, não conseguir suprir outros momentos em que você vai se manter constante no processo de preparação. Essa preparação ela vai acabar se perdendo. E aí é exatamente o que eu trago, a analogia com a movimentação de uma tartaruga. Quando você olha para uma tartaruga, ou se você já teve a oportunidade de ver a ação de uma tartaruga, você vai observar o seguinte: a tartaruga terrestre, né? Você vai ter a oportunidade de observar o seguinte, que você deixa ela num canto da casa. Quando você procura, ela já está do outro lado, ou seja, ela já caminhou pela casa inteira. Enquanto isso, você estava executando outras atividades, você estava fazendo outras coisas. E você consegue enxergar que, por mais que ela progrida lentamente, por mais que ela caminhe de forma gradativa, este caminhar ele é progressivo. É exatamente o que acontece com você todo santo dia. Se você falar assim, ó, eu estudo todos os dias por 30 minutos, vamos imaginar. Ao final de 360 dias, você terá estudado eu vou colocar, arredondar para 360, 180 horas. Se você estudar 1 hora todos os dias, você terá estudado ao final de um ano 360 horas. Se você estudar 2 horas, você terá estudado 720 horas. Se você estudar 3 horas todos os dias, que talvez hoje você ache pouco, você terá estudado 1080 horas. É exatamente isso. Mais de 1000 horas você terá concretizado em termos de estudo, estudando 3 horas por dia. Então, o que eu estou dizendo para você? Que mais importante do que a intensidade é a frequência. Eu vou repetir para você: mais importante do que a intensidade é a frequência. E eu observo isso muito no campo da atividade física. Anteriormente,
quando eu iniciei o processo de corrida, o que é que eu queria fazer? Eu queria, principalmente quando estou correndo na esteira, apesar de preferir correr ao ar livre, né, nesse momento mais de outono e inverno, né, eu estou gravando esse podcast no mês de julho, no período de outono e inverno, o que é que acaba acontecendo? Infelizmente ou felizmente, né, depende da ótica, acaba chovendo bastante aqui em Salvador. Em Salvador chove muito nos meses que não tem R, como eu brinco, né? Maio, junho, julho, e agosto, chove pra caramba aqui em Salvador. Então, nem sempre no horário que foi planejado para atividade física, o tempo ele está firme, né, do ponto de vista de estiagem. Às vezes ele está chovendo, então isso impede que eu execute a atividade ao ar livre. Então, eu preciso fazer, eu preciso manter a consistência, a constância. Então, eu faço na esteira. Só que a esteira tem um lado bom, que é eu conseguir visualizar a intensidade da corrida. Então, anteriormente, eu fazia o quê? Eu andava por um período, depois eu corria. Só que quando eu corria, eu queria correr na base de 9 quilômetros por hora, daqui a pouco já eram 12, daqui a pouco eu já queria chegar a 15, e isso gerava uma intensidade muito grande. Só que quando eu fazia essa intensidade muito grande, logo após eu não conseguia manter-me firme no processo de continuar efetuando a corrida. Eu precisava gerar pelo menos de 30 segundos a 1 minuto ou a 1 minuto e meio andando ou caminhando rapidamente, né? A 5,5 km por hora na esteira. Só que aí eu fiz o seguinte, não, eu vou buscar um equilíbrio nesta velocidade. Então, se eu correr a 7,5 km, eu consigo fazer do início, logo do início da corrida ou da caminhada, até os 3 km só correndo. E eu gosto de falar muito sobre a corrida porque eu gosto de atividade aeróbica ligada a futebol. Então, pô, se colocar para eu jogar futebol, treinar, pô, vou amar, vou fazer isso todo dia. Mas a corrida, para mim, a minha percepção da tarefa é uma percepção muito acentuada, muito grande. Então, mas como eu tinha um objetivo de efetivamente tornar o meu corpo mais saudável, eu precisava me adaptar àquela atividade. Então, o que que eu notei? Que quando eu comecei a ter uma frequência em relação àquela velocidade, a atividade ela se tornou menos dolorosa, pelo menos do ponto de vista mental. Então é isso que eu quero transmitir para você. Não adianta, às vezes, você dizer assim, eu quero estudar 6 horas por dia, se você não conseguir manter essa constância de estudo 6 horas durante os dias que você se propôs. Porque você diz assim, eu quero estudar de segunda a sexta 6 horas. Você começa bem na segunda, só que na terça você já faz quatro, na quarta já são três, na quinta e na sexta, como é final da semana, você só consegue fazer 1 hora, mas você planejou 6. Então, se você estabeleceu, se você conseguiu fazer 6 com 4, você fez 10. Com mais 3, você fez 13. Depois você fez 1 hora na quinta e na sexta. Se for planejado isso, está tudo certo. Mas se não for, você vai se manter com metas em atraso. Note que o que você fez na soma foram 15 horas. Então é melhor que você faça 5 dias de 3 horas do que você se mantenha atrasado ou atrasado em relação às metas ou ao cronograma inicial que foi estabelecido. Professor, então como é que eu faço isso? Você vai precisar encontrar o que eu chamo de ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é você enxergar como é que você consegue se manter constante nessa preparação. Eu consigo me manter constante com alto rendimento estudando até 3 horas. Massa, então você vai estudar as 3 horas. Porque é melhor você estudar 3 horas com altíssima qualidade do que estudar 6 horas e dessas 6 horas, 3 horas serem 3 horas meia boca. Que você está ali apenas para cumprir tabela. Então, entenda isso. Isso acontece muito para quem inicia a jornada e tem uma dificuldade de cumprir a rotina. Quando o mentorado ou mentorada, são aqueles que eu acompanho de perto, quando eu olho para eles e eu estou vendo que eles têm essa dificuldade, eu já faço uma redução. E essa redução, por exemplo, é uma redução para, às vezes, 2 horas, às vezes 1 hora e meia, às vezes 1 hora por dia, para que o hábito seja estabelecido na mente. Então, frequência de uma atividade é hábito. Eu vou repetir para você: frequência de uma atividade se conquista por hábito. E você só vai conseguir ter esse hábito de uma forma consistente depois de 30 dias.
A partir de 30 dias você já começa a fazer isso com menos dor, vamos dizer assim, de uma forma menos dolorosa, porque a sua mente ela já se habituou àquele processo, então aquilo já está internalizado, já está no piloto automático. Então você vai conseguir fazer. Mas nos primeiros momentos você vai sentir, por exemplo, muito sono. Você vai sentar para estudar, quando você sentar, você vai bocejar, depois de 1 minuto ou 2 minutos. Pode observar. Aí você fala assim, ó, tem alguma coisa errada comigo. Não, não tem nada de errado com você. Isso vai acontecer com a maior parte das pessoas. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa quebrar o ciclo da inércia. E você só vai fazer isso tendo o hábito de executar ações com frequência. Combinado? E é exatamente o último ponto do episódio de hoje. Aí você vai olhar para o seguinte: pense você que começou. Quando você começou, você não sabia nem por onde começar. Você não sabia nem o que estudar. Olhe agora para você, nesse momento. Pensa na sua evolução. Você antes não sabia se organizar. Agora você tem metas fixadas para você, quem é mentorado, por exemplo. Você já tem as metas fixadas para você. Já estão lá. Você já sabe o que fazer, você senta e estuda, e você já está executando aquilo. Aí daqui a pouco você fala e fala, puxa, mas agora o meu desafio é outro. Por quê? Antes eu não sabia nem o que fazer, agora eu já sei. E eu estou com um índice de desempenho que é de, por exemplo, 40%. Aí no outro mês você já está com 45%. No outro mês você já está com 50%. Em alguns assuntos, mesmo daquela matéria que você considera uma matéria mais difícil para você, você está com 80%. Por exemplo, administrativo. De repente, você está com uma dificuldade grande em atos administrativos ou com uma dificuldade grande em licitações. Mas quando você olha, por exemplo, para princípios administrativos, para a organização da administração, você está com um índice muito mais alto do que esses outros pontos. Isso é você valorizar a sua evolução. Não olhe sempre para o copo. Quem está no YouTube comigo está me vendo. Você tem a escolha. Ou você olha para o copo meio cheio ou meio vazio. É você que vai olhar para isso. É você que vai efetivamente enxergar se você quer olhar para a sua evolução ou se você quer olhar para o que você não está fazendo. A escolha é sua. Mas não tenha dúvidas que você precisa ter mais carinho com você mesmo, com você mesma. É isso que vai lhe conduzir a resultados extraordinários. Esse tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Então, neste momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que você lembrou ao longo do desenvolvimento do episódio. Fechado? Essa pessoa vai chegar até aqui, vai ver que você só podia encaminhar para uma pessoa e você encaminhou para ela. Imagina como essa pessoa vai se sentir feliz, como essa pessoa vai se sentir lisonjeada. É exatamente isso que vai transformar o processo, a jornada a seu favor. Combinado? Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Lembra sempre disso. E é fundamental que se você senta para estudar e não sabe por onde começar, ou se você vem tentando caminhar, mas parece que a sua preparação, que a sua jornada ela está rodando em círculo. Se é o seu caso, clica nesse momento na descrição desse podcast no meu Instagram, @prof.vinícius, ou no meu WhatsApp, 71993811035. Diz, professor, estou acompanhando o episódio 252 e preciso de ajuda com os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 253. Até lá, valeu, grande abraço!